No fim do mês de novembro, fomos surpreendidos com a notícia de que o governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei com pedido de urgência para votação para alterar a chamada Lei de Cotas. Esse dispositivo determina que empresas com mais de 100 funcionários devem contratar pessoas com deficiência. O novo projeto propõe que as empresas sejam desobrigadas a garantir vagas para esse público em troca de uma contribuição mensal de 2 salários mínimos. Entidades, associações, parlamentares e o Ministério Público se movimentaram rapidamente para impedir esse ataque aos direitos de pessoas com deficiência e fizeram o governo recuar do pedido de urgência. O projeto de lei continua no Congresso, mas os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram que essa proposta não avança. Rodrigo Maia garantiu que durante o seu mandato esse PL não será votado, mas a gente não sabe depois. Para entendermos o impacto da mudança pretendida pelo governo Bolsonaro na Lei de Cotas, convidamos Maria de Fátima e Silva, consultora de projetos de inclusão na Coexistir Valor Humano, Djalma Scartesini, diretor da REIS, a Rede Empresarial de Inclusão Social, e gerente sênior de Diversidade e Inclusão da Ernst Young Brasil, e Marinalva Cruz, que é secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado a você. Boa tarde. Eu peguei aqui uns números, deixa eu achar aqui, ó. São 480 mil pessoas empregadas, pessoas com deficiência empregadas hoje no Brasil. Sendo que 93% dessas pessoas são funcionárias de corporações obrigadas a cumprir as exigências da Lei de Cotas. Ou seja, o impacto de uma lei como essa passando no Congresso é enorme. Esse impacto é direto em 500 mil pessoas, né? Ou seja, impacto negativo também. Vou começar de lá para cá, quero ouvir todos vocês. Djalma. Bom dia. Bom, o que eu acho interessante a gente pensar sobre isso é que a gente estaria abrindo mão de 500 mil pessoas, que são, além de trabalhadores, que vão entregar um trabalho comprometido e com engajamento, são contribuintes, que a gente vai deixar de girar a economia. Esse é um ponto bastante importante, que a gente não pensa no impacto com todo mundo, né? Quer dizer, esses são cidadãos também que vão fazer girar a economia e que vão deixar de fazer esse aporte no mercado. Sim. Além do que 500 mil famílias também, né? Claro. Eu vi um número que tem uma relação direta com o PIB, porque é isso. Você não tem a contribuição e você passa a ter... você vai gastar mais com a questão da assistência social, porque essas pessoas não vão estar no mercado de trabalho. Então tem um impacto direto, inclusive, no PIB do Brasil. Sem dúvida, né? A gente pegar em termos de PIB, a gente está falando, essas empresas que são obrigadas a contratar não são empresas pequenas, né? Sim. Então elas são grandes empregadores e que aí ela deixa também além de gerar impostos, tem tributos e os contribuintes, a gente vai ter um impacto direto porque quem vai entregar essa tarefa depois, né? Claro. Então assim, a tarefa continua lá para ser executada, né? E a gente vai aumentar o desemprego no país como um todo também. Sim. Fátima? Eu acho que a gente tem um retrocesso muito grande, né? Porque foi muito difícil fazer esse trabalho de inclusão das pessoas, né? São anos de conversa, são anos de trocas para que essas pessoas pudessem sair de uma condição de assistencialismo para uma condição de exercício do seu direito, né? Do seu direito ao trabalho e da sua capacidade de participar da sociedade, participar da economia. Então, quer dizer, nós demoramos muito tempo para conseguir, foram muitos esforços e, de repente, a gente se vê na iminência de perder toda essa conquista, né? E principalmente da perda do direito das pessoas. Sim. A lei é de 91, são 28 anos e essas vagas, a gente fala em 480 mil pessoas empregadas por conta da lei de cotas hoje, isso não existia antes de 91? Não, a lei é de 91, ela foi regulamentada em 99. Tá. Então como ela foi regulamentada em dezembro de 99, então efetivamente nós começamos a trabalhar com a contratação das pessoas a partir de 2000. Nossa, é super recente. É recente, é recente. Mas se a gente olhar esse tempo, nós conseguimos um avanço muito significativo. Sim. Não só no exercício do trabalho, mas para a vida dessas pessoas que a partir do trabalho conseguiram uma elevação escolar maior, porque aí tiveram possibilidade financeira para estudar, conseguiram melhorar sua condição de vida. São muitos casos de pessoas contando, né, o que elas conseguiram fazer. Comprei meu imóvel, comprei meu
carro, casei, Sim. né? Terminei o meu ensino universitário, estou fazendo pós-graduação, quer dizer, são as pessoas, através do seu trabalho, organizando a sua vida, fazendo parte da sociedade, fazendo parte da sustentabilidade dessa sociedade. Quer dizer, não faz sentido um retrocesso que nos leva de volta para uma questão assistencialista. Claro, quando a gente fala de política pública, é justamente isso, né, Marinalva? Exatamente. E um projeto dessa natureza, ele não impacta apenas nesse quase 500 mil de pessoas com deficiência empregadas hoje no nosso país. Ele impacta também nos outros, né, nas outras pessoas com deficiência que ainda não conseguiram chegar à tão sonhada vaga no mercado de trabalho. E, além disso, como já foi mencionado também aqui pela Fátima e pelo Djalma, todas essas pessoas com deficiência, elas são clientes e uma vez que elas estão empregadas, eu acho que isso o projeto de lei não levou em consideração em nenhum momento. A pessoa empregada, ela além de contribuir, porque como qualquer outro funcionário, ela também tem ali os encargos trabalhistas, então ela está contribuindo, ela está gerando receita para o próprio governo, né? E ela está desonerando alguns serviços, e o de saúde, por exemplo, é um deles. Muitas pessoas empregadas hoje, a empresa oferece, por exemplo, um plano de saúde, e uma vez que ela tem um plano de saúde, ela já deixa de usar. Não deveria, né? A saúde pública deveria dar conta de tudo isso, mas a nossa realidade no Brasil é bem diferente. Achei muito interessante, Djalma, eu queria repercutir isso com você, o que o governo alegou e a própria Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência falou sobre esse tema. O governo ele disse assim, que quer fazer essa mudança porque com as regras vigentes, as vagas são oferecidas e em caso de não preenchimento, não resta alternativa para as empresas. Com essas modificações, busca-se engajar todas as empresas do país, apresentando alternativas que considerem as diferenças setoriais, locais e ocupacionais na contratação de trabalhadores. E daí é interessante que a gente vê o posicionamento da Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência, que disse que foi contra esse recolhimento mensal ao programa de habilitação e reabilitação. A Secretaria posicionou-se de forma contrária, mas esse era um ponto tido como fundamental pelo Ministério da Economia. E não faz sentido, porque esses dados que você coloca agora não justificam esses cortes de um ponto de vista econômico. Sem dúvida, né? Acho que tem um ponto importante a gente pensar, que a Secretaria veio se posicionar depois que a gente fez uma mobilização com instituições e outros órgãos não governamentais e organizações. Acho um ponto importante a gente pensar que o Ministério da Economia estava olhando para um único viés e se a gente precisar de fato reconstruir ou rever a legislação de cotas, isso está em aberto para discussão. Ninguém está dizendo que não. Né? Mas existe um lema que a ONU fala, que é nada sobre nós sem nós. Então, assim, isso não foi consultado. Ninguém foi consultado, nem as secretarias nacionais, municipais, federais, municipais, estaduais, federais não foram consultadas, muito menos as organizações como a Rede de Inclusão ou outras tantas. Então, assim, isso foi já colocado a toque de caixa, sem consulta pública, né? E com o objetivo de um único lado, né? Eu acho que sim, se a gente precisa rediscutir e se a gente busca de fato alternativas, como diz o Ministério da Economia, para poder ajudar as empresas que não cumprem, vamos discutir. Claro. Né? O que eu acho é que a forma, né, eu acho que o erro importante aqui é a gente olhar a forma como isso foi conduzido, a forma como foi apresentado e que não deixe espaço para diálogo. Sim. Né? E por isso que houve tanta pressão para poder tirar essa urgência, por exemplo.